Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, certo? Que a paz de Deus venha invadir a sua casa, a sua alma, o seu coração e a sua família. Que bom é estar aqui e estar na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela vida daqueles que me ouvem neste dia, pela vida daqueles que estão agora na casa do Senhor. Hoje é um sábado que aonde eu estou aqui tem um decreto esse que não pode ir à igreja, porque as igrejas têm que estar fechadas por conta dessa pandemia. Mas aí não há barreira para parar um coração de um adorador. Estamos aqui para exaltar, enaltecer, glorificar e bendizer o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Eu quero aqui, nessa oportunidade, ler aqui um texto para os irmãos que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, e o versículo 9, que diz assim: Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Amém. Meus irmãos, o texto que eu li neste dia é muito conhecido dos irmãos. Tem até um hino feito aí, né? Quem mandou lavar a rede, quem mandou você parar, que é sobre essa história que a gente leu aqui. História muito conhecida e até muito bonita. Para poder entender isso, é necessário que eu traga você alguns tempos atrás, para você entender. Jesus, quando ele tem 30 anos de idade, ele vai a um rio chamado Rio Jordão. Naquela época e naquela oportunidade, tinha um profeta pregando lá naquele lugar. Ele estava dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos do vosso pecado e venham aqui para ser batizado. Porque tem um que ele é maior do que eu, que nem sequer sou digno de me abaixar e desatar a cadeia das suas sandálias. Jesus, quando ele se apresenta, ele abre os braços, João abre os braços e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele tem a pá na mão junto com a vassoura. Ele vai varrer o lixo, que é o pecado do mundo, vai jogar fora no fogo eterno, que é no inferno. E Jesus desce agora para poder ser batizado por João. E João, a humildade, né? Porque quando o mestre estava lá, ele olha assim dizendo: mestre, tu és todo poderoso, tu és o eterno, tu és o santo, tu és o Cristo, o enviado. Eu não posso te batizar, eu não sou digno. E Jesus olha para ele e diz assim: faça isso, João, para que aconteça para que se cumpra aquilo que está escrito. Jesus, ele é batizado por João, e diz a Bíblia que quando Jesus ele sai da água, o céu abre. Quando o céu abre, o Espírito Santo, em forma de pomba corpórea, desce sobre ele. E vai dizer a Bíblia que a voz do Senhor foi falado, a voz de Deus falou naquela hora, dizendo aí, ó: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se alegra. E o Espírito logo impele Jesus e o leva para o deserto. 40 dias e 40 noites ele fica no deserto, sendo tentado pelo diabo, e lá ele vence a tentação. Logo, quando Jesus ele sai do deserto, quando ele está com fome e com sede, a Bíblia diz que os anjos o serviam com tudo o que ele precisava. Logo que ele sai de lá, do deserto, quando ele termina o seu momento, né, de estar com Deus, o seu momento de estar com Cristo, com Deus, seu momento de preparação, logo quando ele sai de lá, a Bíblia vai dizer que neste período que ele sai de lá, João já tinha sido preso. Então ele volta para Jerusalém gritando e pregando o evangelho de reino, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus sobre a terra. Mas o testemunho que João deu de Jesus no Rio Jordão, aquela multidão que estava com João, ouviu João dar testemunho de Jesus. E quando ouve João dar testemunho de Jesus, um com o outro começa a conversar e a dizer: é levantado um novo profeta em Jerusalém, em Israel. Vamos seguir a este também. Logo quando Jesus ele vem do deserto, que ele chega para Jerusalém, um com o outro começa a dizer: não foi aquele que João deu testemunho? É ele, vamos seguir a ele. E diz a Bíblia que quando Jesus ele começa a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus, aquela grande multidão o aperta. Logo, ele precisava parar.
ele precisava estacionar, ele precisava parar aquela multidão para pregar, para ensinar sobre o reino para aquela multidão. Logo, quando Jesus ele vai parar, diz a Bíblia que ele chega no mar da Galileia, que é o lago de Genezaré. Ele encontra um barco que estava lá no canto. Ele tem a ideia: eu vou subir em cima do barco, vou sentar no barco e vou pregar a multidão, vou ensinar a multidão, vou falar do reino para a multidão. Diz a Bíblia que quando ele entra dentro do barco, pede para a multidão o afastar um pouco da terra. E ele vai ficar agora sobre as águas, sentado no barco e pregando a multidão. A Bíblia não fala, nenhum estudioso diz quanto tempo ele ficou pregando, quanto tempo ele ficou ensinando, quanto tempo ele ficou falando sobre o reino para aquela grande multidão. Logo vai dizer a Bíblia que ele é puxado de volta para a praia e desce do barco. E ele olha para o lado e vê o homem que estava lavando as redes. E entra a história deste homem aqui. Eram dois irmãos, Pedro e André. E tinha outros dois irmãos chamados Tiago e João. Quando Jesus olha e observa que eles estavam lavando a rede, Jesus olha para ele sem querer saber o que aconteceu, sem querer saber o que houve, o que eles tinham feito, o que eles tinham praticado, porque Jesus ele sabia, mas ele queria ouvir falar da boca daqueles homens. Logo eu tenho aqui uma palavra profética de Deus para a tua vida. Deus lá do alto céu, nosso Espírito Santo que está conosco, ele sabe o que passa com nós. Ele sabe o que acontece com a nossa vida. Ele sabe o que aconteceu com você. Ele sabe o que fizeram com você. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir de você. Ele quer que você conte a Ele o que aconteceu. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele sabe do passado, do presente, do futuro. Ele tem todo o poder. Ele está em todo o lugar ao mesmo tempo. Ele estava naquele lugar quando aquilo aconteceu com você. Ele ouviu aquilo que falaram para você e que você falou também. E por que Ele quer ouvir? Porque Ele quer que você tire do coração isso que está te impedindo de adorar a Ele, impedindo de buscar a sua presença, impedindo de invocar o seu nome. Quando você fala, quando você coloca para fora, você está dando abertura para o Espírito Santo trabalhar e produzir mais na sua vida. Logo, Jesus vai chamar um homem de canto e vai dizer assim, ó, pega o barco de volta e volta para o mar. Pedro vai narrar a história, vai contar o que aconteceu. Pedro, ele vai chegar agora para Jesus e vai dizer, olha mestre, eu não te conheço, nem sei quem o Senhor é, mas deixa eu te explicar uma coisa, eu entendo de barco, eu entendo de água, eu entendo de vento, eu entendo muito mais de pescaria. E eu entendo, eu sei que o Senhor estava pregando aí, sei que o Senhor é o Rabi, com todo respeito ao Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. E eu percebo hoje que o mar não está para peixe. Hoje eu posso passar o dia inteiro aqui, mestre, Rabi. Eu posso passar o dia inteiro aqui e eu não vou apanhar nada, porque hoje não vai dar certo. Porque hoje eu passei a noite inteira pescando. Eu passei a noite inteira jogando a rede do canto do outro para frente e para trás e nenhum milagre aconteceu. Eu não peguei peixe nenhum. Só com a tua palavra eu vou pegar. E Jesus olha, fica calado, olha firmemente, né? Porque quando tem aquele olhar firme para uma pessoa, não precisa nem falar. Jesus olha para ele e ele respira e diz assim, ó, mas eu vou. Somente pela tua palavra eu vou. E Pedro vai. Pedro pega o barco. Outra hora que ele estava agora lavando a rede, ele sobe de volta para o barco. E agora Pedro tem que convencer a seu irmão André. Dizer, André, tem um homem aí, você viu aquele homem que estava pregando aí? A gente já estava lavando a rede, a gente passou a noite inteira pescando aqui. Eu sei que a gente está cansado, está com sono, está com fome. Eu sei que a gente não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e se deitar na cama para descansar. Mas aquele homem, ele é um rabi, André. Ele é um mestre. Tem aquela grande multidão que está seguindo ele para ouvir alguma coisa, ouvir alguma voz, ouvir o que ele tem para falar, o que ele tem para fazer. André, quando eu estava ali lavando quietinho na minha, ele pegou meu barco, André, subiu no barco e começou a pregar o evangelho do rei. Quando ele desceu, André, sabe o que ele disse para mim? Mandou eu de volta a pescar. E eu imagino o André, né? A Bíblia não diz, tá? Mas eu imagino o André olhando para Pedro e dizendo, Pedro, você está louco.
A gente passou a noite inteira pescando, Pedro. A gente passou a noite inteira jogando rede aqui, rede ali. Você entende de pesca? Você não contou para ele não que você entende, que você sabe que se jogar a rede nada vai acontecer. Mas você vai, André, eu disse para ele que a gente ia acreditar na palavra dele. Glória a Deus. O que está faltando para o milagre acontecer é você acreditar na palavra dele. Se ele mandou e disse para você ir, vá. Acredita. Não olha a circunstância. Não olha para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, nem A, nem B. Não olha a dificuldade. Porque a dificuldade vai te dizer que você não vai, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que você está ali, que o milagre não vai acontecer. A dificuldade vai te parar. Se você acreditar que Ele está mandando, se você ouvir a sua voz e acreditar que Ele está mandando, o milagre, ele vai acontecer. Acredite, acredite e tenha fé. Pedro convence a André de ir e voltar para o mar, mas tem um segredo. Jesus diz para ele, não volta para o mesmo lugar, vá além. Porque o mesmo lugar, se você voltar para o mesmo lugar onde você estava pescando, é burrice, Pedro. Pedro, não é naquele mesmo lugar, porque aquele mesmo lugar você passou a noite inteira pescando e nada aconteceu. Vá além, Pedro. Vá além. Porque além é quando eu mando ir, Pedro. Se eu mandei você ir, eu não quero que você volte para o mesmo lugar. Eu quero que você vá além. Além daquilo que você pensa, além dos seus sonhos, além dos seus projetos, além daquilo que você arquitetou para a sua vida. Vá além. Além dos seus planos, do seu projeto. Se você quer ter uma casa abençoada, você planejou aquilo, Jesus manda lhe dizer, vá além, pense mais, pense além daquilo que você está pensando. Se você quer ter uma vida abençoada, quer terminar a faculdade, quer comprar aquela casa, aquela mansão, quer comprar um carro bom e quer ter a vida pautada no altar, Jesus manda lhe dizer neste dia, vá além. Porque aquilo que você está fazendo, para você é bem, mas o que eu tenho para você é melhor. Vá além daquilo que eu estou dizendo para você. Pedro ouve, escuta, entra na sua mente e ele obedece. Logo, ele entra em cima, ele entra dentro do barco e vai além. Imagina comigo agora, Pedro pegando o remo e remando, dizendo, eu estou cansado, eu estou com fome, eu queria agora um pratinho de comida, eu queria alguma coisa. E Pedro remando. Quando Pedro chega no lugar, André olha, ele olha para André dizendo, André, não é aqui não, a gente passou a noite inteira pescando aqui. O homem lá mandou a gente ir além. Ele mandou a gente ir além daquilo que a gente estava. Ir além das nossas forças. Porque eu sei, e é natural você perder as forças quando tudo dá errado, quando nada vai bem. É natural. É natural quando as portas se fecham, você desanimar. É natural quando tudo dá errado, quando todos se voltam contra você, você fica triste e quase que entrar em uma depressão profunda. É natural, mas Jesus manda e pede. E eu te digo, neste dia, em nome de Jesus, acredita no Mestre. Ele mandou te dizer, não é aqui no mesmo lugar não, vá além das suas forças. Se você pode estar aí na sua casa, não sei onde é que você pode estar no seu lugar dizendo, Senhor, eu não tenho mais força. Jesus manda te dizer, você tem, vá além das suas forças. Deus, eu não tenho capacidade, você tem, vá além da sua capacidade. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, vai além, Pedro, eu quero que você vá além. Pedro vai, e ele pega a rede. Aí eu imagino, quando Pedro olha para trás, porque quando Pedro volta, Jesus ainda está lá com aquela grande multidão. Quando Pedro olha para trás, está Jesus. Eu não sei se ele estava sentado, se ele estava de braços abertos, se ele estava de braço cruzado. Eu não sei se ele estava conversando com alguém, dizendo, olha lá tem fé, ali tem fé, eu não sei. Só sei que diz que a Bíblia diz que estava aquela grande multidão olhando para Pedro e Jesus olhando para Pedro também. Então aquela grande multidão, quando você for, existe aquela multidão que vai te ver ir um homem cansado, ir um homem acabado, ir um homem desesperançoso, que não tem mais esperança. Mas quando você ir a mandado do mestre e obedecer aquilo que ele está fazendo, você vai voltar. E quando você voltar, aqueles que te viram ir sem esperança, ir sem força, ir sem credibilidade, vai ver você voltar dando glória a Deus, dando aleluia, você voltar com a providência, com o milagre. Quando todos virem você ir sem força, muitos vão ver você voltar com muita força em glória a Deus e aleluia. Pedro obedece.
joga a rede. Quando Pedro joga a rede, diz a Bíblia que foi uma quantidade tão grande, mas tão grande de peixe, que ele teve que dividir aquela quantidade de peixe para que o barco não afundasse. E se ele não dividisse, as redes, o nalho da rede iria torar-se, iriam quebrar-se, iriam se partir, e o peixe iria embora. Então ele teve que dividir. Quando Deus te abençoar, quando um milagre acontecer na sua vida, vai ser tão grande, mas tão grande, que a bênção que Deus ele vai ter que te dar, você vai ter que dividir para teu irmão da esquerda, para teu irmão da direita, para frente e para trás, dividir aqueles que estão perto de você, ao seu redor, e aqueles que desacreditaram por causa do cansaço, por causa da fome, por causa da sede, porque queria descansar, que estava indo, mas murmurando, desacreditando, quando verem um milagre acontecer, aqueles também serão abençoados, porque Deus fará isso acontecer na sua vida. Logo, a Bíblia vai dizer que eles dividiram a rede entre eles. E quando eles dividiram a rede, vai dizer a Bíblia que Jesus, ou quando eles voltaram com o barco quase pesado, e foi abençoado Pedro, André, Tiago e João e outros que estavam naquele lugar. Eu acredito até aqueles que chegaram naquela hora para pescar. Quando chegaram naquela hora para pescar, quando alguém está sendo abençoado por Deus e aquela pessoa que está naquele mesmo lugar, que está indo para trabalhar, não passa muito tempo, porque quando Pedro pescou a quantidade de peixe, aqueles que estavam chegando, Pedro disse: não precisa passar muito tempo aqui, porque a quantidade de peixe que eu tenho aqui é muito grande, eu vou te dar um pouco, eu vou te dar uma quantidade tão grande que você vai sustentar a semana inteira, um mês inteiro, e se brincar, você vai sustentar o ano inteiro. Porque quando Deus ele faz o milagre acontece na vida daqueles que acreditam e na vida daqueles que querem. Amém? Que você acredite neste dia, que quando Jesus ele manda um milagre acontecer na sua vida, quando ele manda, você obedeça, porque vai acontecer. Pedro, ele volta. Quando ele volta, ele encontra aquela grande multidão que viu ele ir sem esperança, que viu ele ir sem força, e ele está voltando agora dizendo: glória a Deus de Israel. Quando ele volta, ele encontra Jesus e ele olha, ele se ajoelha, coloca a sua face na terra e dizendo: se afasta-te de mim, mestre, porque tu és muito poderoso e eu não sou digno nem sequer de estar dentro da tua presença. Porque tu és, eu não acreditei, mas o Senhor insistiu, o Senhor disse, olhou para mim, o seu olhar me fez entender que era para eu acreditar no que o Senhor disse. E quando Jesus olha dizendo: levante, Pedro. Quando Pedro levanta, aí a Bíblia diz assim, ó: tudo o que você viu acontecer aqui é aquilo que eu vou fazer com você no futuro. Eu não quero que você continue pescando peixe. Eu quero que você pesque homens. Eu quero te fazer um ganhador de alma, Pedro. Pedro, eu quero te fazer um homem que através da minha palavra, através do meu mover, você vai ganhar uma quantidade de alma muito grande e muito poderosa. Pedro, eu vou te fazer um homem ganhador de alma, Pedro. É o que Jesus vai fazer com você. Jesus, ele está te moldando. Eu sei que dói. Eu sei que dói o coração, eu sei que quando você vai orar, não sei se de madrugada ou durante o dia, eu não sei nem se você tem força para orar. Eu sei que dói, mas isso aí é só um tratamento. Deus, ele está te moldando. Ele está te moldando para quando ele te colocar lá, você ter estrutura para aguentar as pedras e as pauladas que vão vir. Porque esse sofrimento não é para te matar. Quando Deus ele coloca um sofrimento, quando Deus ele quer provar alguém, é porque no final ele quer moldar as forças daquelas pessoas. Ora, existem aqueles homens que são magrinhos, que estão lá, que querem ter um corpo mais forte. Para onde é que eles vão? Eles vão para a academia. Mas para ele obter o corpo tão desejado, eles têm que pegar peso, abster-se de algumas comidas, comer algumas comidas que eles não gostam. Assim é aqueles que Deus ele escolhe para um chamado. Deus te escolheu para uma obra. E essa obra é tão grande, também tão espinhosa, que ele precisa te moldar. Ele precisa te preparar para que quando alguma coisa ruim ou boa vier a acontecer lá na frente, você esteja preparado. Para que o orgulho não cresça, você tem que estar preparado. Para que você não esqueça do caminho, desfaleça e saia do caminho, você também tem que estar preparado. Esse sofrimento
é Deus te preparando para um milagre acontecer lá na frente. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.